Saudações a todos os nativos originários dessa terra perseguida chamada Brasil. Antes de 1500, haviam 3 milhões de índios no Brasil, divididos em 1.400 tribos e 1.300 línguas faladas. 520 anos depois, essa população houve uma redução para menos de 800 mil indígenas, que restam 305 tribos e 294 línguas faladas. Hoje eu vou falar sobre ataques biológicos em nossas terras e vou começar por um dos povos extintos, os Goitacá, uma das tribos mais temidas do Brasil. Os Goitacá eram diferentes de todas as tribos do Brasil. Eles não eram de origem tupi-guarani, eles possuíam seu próprio idioma. O nome Goitacá foi dado pelos próprios tupi-guarani, que significavam povos nadadores ou povos corredores. Os Goitacá não gostavam de se misturar com outras tribos, então nunca soube como eles se denominavam. Estudos concluem que eles não fazem parte da linhagem indígena dos tupi-guaranis. São uma das raras tribos da casta dos tapuias, palavra de origem tupi-guarani que significa bárbaros, os outros que não somos nós. Viviam na região costeira do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Moravam em palafitas. Essa tribo foram dizimadas assim como diversas outras tribos, e com eles a sua cultura e sua língua morreram juntos. Os Goitacá eram excelentes nadadores e também corredores. Há relatos em livros europeus que eles capturavam veados sem utilizar de armas ou armadilhas, usando apenas a sua velocidade e suas mãos. O Frei Vicente de Salvador, em sua dissertação, revela que eles eram homens mais aquáticos do que terrestres. Eles nos revelam que pegavam peixe com as mãos, mas o mais incrível é que eles pegavam tubarões à mão, enfiavam-lhe um pau de mais ou menos um palmo na sua boca com a mão e com a outra tirava a víscera, levando o tubarão à morte. Em 1578, Jean Delery publicou em seu livro História de uma Viagem Feita ao Brasil relatos sobre os Goitacá, descrevendo como apreciadores de carne humana. Considerável a gente mais bárbara e cruel e indomável de todas as nações que habitavam no Novo Mundo. Os Goitacás eram altos, fortes, velozes e excelentes nadadores. Tinham a pele clara, olhar feroz, fisionomia brutal, cabelos compridos, raspados na parte frontal da cabeça. Os Goitacás, segundo diversos relatos, tinham um grande apetite pela carne branca dos europeus. Os Goitacá usavam colares com dente de tubarão, sinalizando seus dotes de caçador. Eles não tinham roças nem criações de animais, se alimentavam exclusivamente da caça. Usavam como armas enormes arcos, lanças e machados. Na alimentação dessa tribo não estava incluso farinha, legumes ou alimentos parecidos. Haviam 3 espécies diferentes dessas linhagens: os Goitaguaçu, os Goitacá Jacoritó e os Goitacá Mopi, todos agigantados, selvagens e comedores de carne humana, que lutavam entre si e devoravam-se simultaneamente. Outros escritores contam outra visão, que os Goitacá não eram tão ferozes, que eles apenas defendiam suas terras dos europeus. Exatamente pelos que os europeus sabiam que era impossível dominar os Goitacá, fizeram uma estratégia de guerra biológica, matando mais de 12 mil indivíduos ainda no século XVII. Os indígenas gigantes, sem imunidade para tal, foram contaminados com varíola através de objetos deixados intencionalmente pelos europeus próximo às suas moradias e no entorno de seus trajetos, extinguindo assim os grandes e temidos Goitacá. São muitos os relatos
registros ao longo da história do Brasil que apontam para os ataques biológicos em batalha contra povos indígenas e que teriam contribuído para dizimar grande parte de tribos que existiam originalmente no país. Na Bahia, no século XX, os plantadores de cacau usaram velhas técnicas coloniais, envenenando águas e contaminando utensílios onde pudessem ser tomados pelos povos Camacã e Pataxó. Os ataques biológicos devastadores de doenças trazidas pelos europeus ao Brasil causam impacto à cultura indígena. Povos inteiros foram massacrados pelos contágios de doenças infecciosas. A causa dessas pandemias são tratadas pela história como involuntárias. Há diversos relatos de infecção proposital das tribos indígenas do país, como os Timbira do Maranhão, os Botecudo da região do Vale do Rio Doce, os Tupinambá, Pataxó e Camacã na Bahia, os Cinta-Larga de Mato Grosso e Roraima, os Goitacás de Macaé, Espírito Santo, entre outros. As contaminações propositais, ou não, serviram e servem para tomar as terras indígenas e para o genocídio dos povos originários. A herança do colonizador é a mentira e a morte. Agora, como podemos acreditar e idolatrar nos europeus? Nos deram um livro chamado Sagrado, tomaram nossas terras, dizimaram nossos povos, causando a redução populacional de 3 milhões para menos de 800 mil. Hoje a contaminação expandiu para os alimentos transgênicos, cheios de agrotóxicos, águas contaminadas por cloro e muito mais. Convido a todos a sair dessa escravidão mental imposta pelo colonizador. Aqui é a terra prometida, aqui é o Éden. Vamos lutar pelo que é nosso. Vamos os povos, do nosso povo, né? Temos o dever de honrar nossos ancestrais. Não podemos deixar que nossas matas acabem em fogo. Está na hora das pessoas entenderem que o Império Europeu implantou um projeto de unidade com uma religião de poder político para nos manter aprisionados em um sistema religioso que não tem um livre-arbítrio. Não podemos questionar e hoje até a fé é vendida pelos falsos. Só tem o dinheiro da prestação do seu aluguel? Dá pra Deus, acredita em Deus. Não vai nessa não, xará. Deus não...